Momento EBD. Mais um episódio do nosso Momento EBD. E hoje vamos dar continuidade a conhecermos um pouco mais da sala Fundamentos da Fé Reformada com o professor Valzeni. Ainda, no contexto de batismo de criança, quais são os benefícios que eu, enquanto pai, nós pais, temos com relação ao batismo infantil, batismo de crianças? Quais são os benefícios, para deixar bem claro para quem está nos assistindo? Assim, o benefício que nós, como pais, podemos dizer ser nossos, né, é podermos olhar e ver nossos filhos como aqueles que estão seguindo os caminhos que nós estamos seguindo, que é Jesus, né, que é Cristo. Então, o cristão, quando em seu matrimônio, ele resolve, decide, ou até mesmo às vezes sem querer, né? Vêm os filhos, ele assumiu diante de Deus, na sua profissão e na sua confissão de fé, uma responsabilidade de cuidar daqueles filhos, né? Então, uma dessas responsabilidades é apresentá-los a Deus, colocá-los, inseri-los na comunidade de Deus, que é a igreja, né? Então, através dessa prática do batismo, a gente está colocando, inserindo os nossos filhos na comunidade de Deus. E não fazendo com que, digamos assim, sejam considerados filhos bastardos da fé, né? Não. A gente, por fé, por crença e por amor a eles, nós consideramos que essa atitude de batizarmos, de darmos a ele a oportunidade para que venha caminhar pelo mesmo caminho que a gente caminha, como um dos maiores benefícios dessa prática, né? Isso sem contar que nós estamos obedecendo a Deus. Nós não estamos simplesmente obedecendo a uma prática da igreja que estamos fazendo parte. Não, nós estamos seguindo a palavra de Deus, que é ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Ou seja, você não vai ensinar do meio para o fim. Você tem que ensinar do começo ao fim. E se o começo dessa vida cristã passa pelo batismo, nós devemos não só batizá-los, como ensiná-los e mostrar para nós mesmos e para aqueles que ainda não conhecem a nossa fé, que assim nós o cremos, mas não cremos simplesmente da nossa própria cabeça, mas porque é um mandamento, é uma ordenança, é um ensino dado pela palavra de Deus. Ainda dentro, dos sacramentos, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, qual é a representação, qual o objetivo dela para nós cristãos? Jesus instituiu só 2 sacramentos, né? Que foi o batismo e a ceia. Mas ele não, digamos assim, ele não inventou isso, né? Ele não criou o batismo e a ceia a partir de uma ideia própria. Ele veio e deu continuidade a algo que já existia, a algo que já simbolizava a fé e a crença no Pai, em Deus, né? Deus, ele instituiu a circuncisão como meio de inserção, como eu já falei, e, posteriormente, através do sacrifício dos animais que foram mortos na saída do povo do Egito, né, pela parte que cabeu ao povo de ser derramado aquele sangue para que o anjo da morte não penetrasse nas casas do povo de Deus, esse ato sacrificial que ficou conhecido como a Páscoa, né, do Cordeiro Pascual, tem em
Jesus, no Novo Testamento, a representação da nossa ceia, né? Nós ceiamos como um meio, não de proteção, Sim. como foi no Egito, né? Mas nós ceiamos, como foi no Egito, como um meio de dizer que a ceia nos caracteriza como um povo separado. Ou seja, a ceia, ela nos ensina, e através delas nós manifestamos a nossa celebração de que Deus é o nosso Deus e que a partir de um sacrifício, que no Novo Testamento nós temos a plenitude desse sacrifício com a morte de Jesus, a partir de um sacrifício, nós estamos ali celebrando uma relação entre nós, os objetivos desse sacrifício, não o objeto, mas os objetivos desse sacrifício, e o Deus que se sacrificou por nós. Então, a ceia do Senhor, ela como um sacramento, eu até estava meditando com relação a esses dois sacramentos, né? Porque a gente durante esses últimos anos, vivemos tempos um pouco complicados, e aí, por conta dessa pandemia, acabou surgindo a ideia do batismo virtual. Não sei se você já chegou a ver alguma coisa com relação a isso. E a ceia também. E a ceia também, né? Era ceia e batismo virtual. Mas isso é um absurdo, porque se existem duas coisas que jamais poderão ser virtual na nossa confessionalidade como cristão, é ceia e batismo. Ela sempre tem e deverá ser presencial. Digamos assim, não que, para que isso ocorra, seja necessário que toda a igreja, ou seja, toda a comunidade, esteja reunida para que tal ato torne-se válido diante de Deus. Não, porque um batismo e a ceia, ela pode ser ministrada por um ministro de Deus a 2, 3 pessoas. 3 ou 4 pessoas. O que simboliza, vamos dizer assim, o que valida isso é a ministração e a fé e a crença daqueles que estão participando, né? Então, assim, estão participando presencialmente, não virtualmente, né? Como a gente viu nessa pandemia. Então, assim, se tem duas coisas que jamais a igreja poderá fazer virtualmente, é batismo e ceia. Professor, e com relação, quais são as instruções que encontramos, que as Sagradas Escrituras nos oferecem acerca da celebração da ceia do Senhor? A resposta você confere no próximo Momento EBD.